Olá pessoal, eu preparei agora uma sessão para falar um pouquinho mais sobre a utilização dos dados pessoais. E para começar esse capítulo, eu gostaria de falar sobre um termo na lei, no ambiente de Lei Geral de Proteção de Dados, ele é muito utilizado, chama-se tratamento de dados pessoais. Então o que é tratamento de dados pessoais? Tratamento, gente, é o nome que a lei dá para exemplificar, para ilustrar, na verdade, tudo que é feito com dados pessoais e que é regulado pela lei. Então quando você olha o conceito de tratamento, quando você pode ver nesse slide, tratamento de dados é praticamente tudo que você pode fazer com dado, é acesso, exclusão, armazenamento, enfim. Todo e qualquer verbo, tudo que você está vendo dentro desse slide aí é considerado tratamento de dados pessoais. E esse tratamento de dados pessoais, ele tem que seguir as regras. E quais são essas regras? Existem 10 hipóteses de uso. Então vou repetir para vocês, existem 10 hipóteses de uso de dados pessoais. Ou seja, a lei separou dentre todos esses verbos que vocês leram aí no slide que a gente fala de tratamento, a Lei Geral de Proteção de Dados ela coloca 10 possibilidades de utilização. Para você ver se você está em conformidade ou não com a lei, você tem que entender se o seu uso de dados pessoais ele está dentro das 10 hipóteses de uso. Então essa é a parte do projeto de adequação que o advogado trabalha bastante, porque ele vai entender ali todas as utilizações de dados pessoais e ele vai identificar se está dentro, se estão dentro, né, das 10 hipóteses de uso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? A gente pode utilizar dados pessoais quando esses dados pessoais eles são necessários para a gente utilizar dentro de um contrato ou numa atividade que vem antes do contrato, uma atividade pré-contratual. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês trabalham com vendas ali para os clientes de vocês, certo? E vocês vão precisar, para fazer o pedido de venda, vocês precisam coletar os dados pessoais da pessoa. Né? Então, vocês podem utilizar, será que a lei de proteção de dados ela deixa? Aí a gente vai lá dentro das hipóteses de uso e olha, sim, é possível. Já que eu vou fazer um contrato de compra e venda, eu preciso dos dados para utilizar dentro desse contrato. Percebem? Existem 10 hipóteses de uso que eu tenho que identificar se a minha empresa ela trabalha dentro dessas 10 hipóteses de uso. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Tá? Existe uma base legal, existe uma hipótese de uso que é utilizar os dados pessoais para atuar num processo judicial. Então, se um funcionário, de repente, ele vai estar te processando, né? Entrando com uma ação contra você, ou vocês vão processar, né? Vocês vão entrar com uma ação contra alguma pessoa física, vocês vão precisar utilizar os dados pessoais. Então, essa utilização ela é permitida. Por quê? Porque tem uma base legal que te permite utilizar os dados para trabalhar em processos judiciais, por exemplo, para atuar em defesa própria. Né? Então, essa é uma possibilidade. Isso eu estou falando de dados pessoais comum, tá, gente? Agora a gente tem a utilização de dados pessoais sensíveis, que também é regulada por por algumas dessas 10 hipóteses. Tá? Então, lembrando, dados sensíveis, dados de saúde, preferência política, religiosa. Né? Então, esses dados sensíveis são bastante, vamos dizer assim, sensíveis, né? Bastante sigilosos, bastante delicados ali. Então, como que a lei me obriga a trabalhar com eles? Muitas vezes, eu não vou falar para vocês que são em todas, tá? Mas muitas vezes, na utilização desses dados sensíveis, é necessário coletar o que a gente chama de consentimento do dono dos dados para que eu possa utilizar. Tá? Então, muitas vezes o consentimento ele é necessário para eu trabalhar com esses dados pessoais. Vocês podem ver que em alguns laboratórios de saúde, se você for fazer algum tipo de exame, como o laboratório de saúde vai coletar os dados de vocês para fazer um exame, eles podem eventualmente pedir o consentimento de vocês. Tá? Tem empresas de saúde que pedem esse consentimento, que te entregam através de um formulário. Tem outras empresas que não. Mas, via de regra, o consentimento ele é a base legal, é a hipótese de uso necessária para você trabalhar com dados pessoais sensíveis. Pensem no consentimento, gente, como se fosse uma camada de proteção. Tá? A lei de proteção de dados ela traz um formalismo dentro do consentimento que é como se o consentimento fosse um contrato, gente. Tá? Então, muitas vezes, quando você está recebendo ali um termo de consentimento, vocês vão ver que ele costuma ser extenso, né? Ele não é pequeno, é um termo de consentimento válido, ele é um termo extenso, que ele não é pequeno, tá? E ele tem ali que ser lido por você e assinado.
E o consentimento tem que trazer várias e várias informações sobre como o dado é utilizado, como que você impede o uso desse dado, enfim, é como se fosse um contrato, gente. E a intenção é justamente essa, é que esse contrato ele seja lido por você ou pelo dono dos dados e que o dono dos dados tenha ciência do porquê que ele está utilizando, ele está entregando esses dados pessoais para serem utilizados. Tá? E aí, novamente, a gente fala do princípio da transparência, da prestação de contas, né? Também está ligado no conhecimento. Tudo está em volta dos princípios. Né? Mas, voltando aqui falando dos dados sensíveis e do consentimento. Então, muitas vezes, o consentimento pode ser necessário para você trabalhar com dados pessoais sensíveis. E também, para utilizar dados de criança e adolescente, é necessário o consentimento. Essa é uma base legal que é necessária para você poder trabalhar, então, com dados de criança e adolescente. Se você vai utilizar dados de criança e adolescente em alguma situação dentro da sua empresa, você precisa do consentimento dos pais. Então, assim, os princípios, eles são muito relevantes para vocês entenderem se vocês estão fazendo ali a coisa de forma correta. Mas é necessário que vocês tenham um trabalho jurídico antes para identificar se essas hipóteses de uso, elas estão contidas dentro do que a gente chama ali de bases legais para a utilização de dados pessoais, as hipóteses de uso. Tá? Então, esse termo a gente costuma tratar bastante em projetos de adequação. Eu só queria trazer para vocês que existem diferentes formas de você utilizar os dados e que elas estão previstas em lei. É interessante que você tenha um advogado acompanhando esse processo, né? Ou um profissional de conhecimento jurídico que entenda como identificar se os seus dados pessoais estão sendo tratados de acordo com a lei. Então, assim, só reforçando aqui para vocês, né? Toda a operação de dados pessoais que você tem dentro da sua empresa, é interessante que você tenha uma opinião do seu departamento jurídico para saber se você está trabalhando dentro das hipóteses que a lei previne ou não. Então, esse tipo de trabalho ele é feito logo no início do projeto, onde são identificadas todas as maneiras que vocês utilizam dados pessoais dentro da empresa. E aí, depois que você avalia todas as utilizações de dados pessoais, o seu jurídico está ali com você para confirmar, para identificar se você está trabalhando de forma correta ou não. Então, tem várias possibilidades de enquadramento dentro das bases legais, mas esse é o trabalho que é feito pelo jurídico, juntamente com tecnologia e juntamente com a área de negócio. Tá? Mas lembrando aí do princípio da finalidade, né? Eles têm que ser utilizados sempre para atingir uma determinada finalidade e a partir do momento que a gente atinge a finalidade, eu devo descartar esses dados. Sim, e esse descarte de dados é uma das obrigações, é um dos maiores desafios para a empresa, né? De identificar esse ciclo de vida dos dados pessoais, né? Desde o momento que ele nasce na empresa até o momento que ele deve parar de ser utilizado para depois ser descartado. Tá? Então essa também é uma das etapas do projeto de implementação, né, das práticas da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, pessoal, depois que a gente identificou todas as possibilidades de uso, depois que a gente identificou se a gente está trabalhando de acordo com a lei ou não, a gente tem que respeitar o princípio da finalidade, que é o quê? Que é utilizar os dados pessoais para uma determinada finalidade. Então, eu dei o exemplo ali de uma venda através do site ou de um pedido de informação que vem no meu site, né? Recebi os dados através do site, o cliente me pediu preços ou não, tal, ele me passou o WhatsApp, eu entrei em contato com ele, tal, mandei os preços. Ok. O que a lei me diz? Tá? Que após a utilização dos dados, se eu atingir a finalidade, eu devo apagar esses dados pessoais. Se eu não vou utilizar para atingir a finalidade, eu vou apagar os dados pessoais. Mas aí muitos de vocês podem me perguntar, falar, poxa, mas eu tive o contato do cliente, ele me procurou, ele trocou dados comigo, eu posso tentar eventualmente entrar em contato com ele novamente, sendo que eu já tenho os dados dele. Então isso é possível ou não? Sim, é possível, desde que você esteja enquadrada nas 10 hipóteses de uso. E uma delas, uma das hipóteses de uso é justamente fazer um contrato de compra e venda. Por que não? Então você pode utilizar. É muito jurídica essa questão, eu não queria me aprofundar muito aqui, porque na verdade a intenção é passar para vocês uma visão bem geral da legislação e como é que esses perfis, né, o jurídico, a tecnologia e a área de processos ali, eles se complementam. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado
qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos enviar, vai ser um prazer responder vocês.